Olá, você está no canal Amador, que fala de mais uma leitura feita. Se trata do livro interessante, né, do Laurentino Gomes, Escravidão, volume 1, e tem como subtítulo aqui do Primeiro Leilão de Cativos em Portugal até a morte de Zumbi dos Palmares. Então aqui a gente já tem aqui, desde a capa, o recorte histórico ali, de da onde até onde vai o livro, né? E se trata de um livro assim, gente, de muita coisa. Ele fez, o Laurentino, né, diz aqui na mini bio, ele é jornalista, né? Ele ganhou prêmios ali pela trilogia dele, né? 1808, 1822 e 1889, né? E na mesma pegada, inclusive, eu tenho os três livros aqui, não li ainda, mas acredito que na mesma pegada desses três livros, né, que ele fez uma extensa pesquisa e tal para publicá-los, ele também fez para esse livro aqui. E como o título diz, né, já se trata do volume 1, então vem aí mais 2 volumes. Eu acho que eu lembro que eu comentei no vídeo de leituras que eu estava fazendo sobre esse livro, né, leituras em andamento, eu acho que eu comentei que o segundo volume poderia ser lançado ainda esse ano, é uma errada minha, tá? Uma fala errada, porque aqui logo no comecinho do livro aqui, ele comenta que tá para sair o volume 2 no ano que vem, 2021, e o volume 3 em 2022. Então, 2020 aí não vai ter livro, né? Apesar da pandemia também, então não vai ter livro. Esse livro aqui foi lançado já no ano passado. E como o próprio título diz, né? O que você vai encontrar aqui é uma extensa pesquisa, números, números e números sobre a questão da escravidão, a questão dos negros no Brasil como escravizados, como esse sistema, esse regime modificou o comércio na África, como eu não tanto nesse livro, mas acredito que nos demais, como isso vai impactar e muito na economia e no Brasil como um todo, né? Logo aqui na página 24 ele fala, ó, o Brasil foi o maior território escravista do hemisfério ocidental por quase 3 séculos e meio, né? Recebeu sozinho quase 5 milhões de africanos cativos, 40% do total de 12 milhões e meio, né, embarcados para a América. Como resultado, é atualmente o segundo país de maior população negra ou de origem africana no mundo. Lá embaixo ele continua. O Brasil foi também a nação que mais tempo resistiu a acabar com o tráfico negreiro e o último a abolir oficialmente o cativeiro no continente americano em 1888. 15 anos depois de Porto Rico e 2 depois de Cuba. Então ele já vai dando esse panorama logo na introdução para falar do porquê que ele procurou se estender um pouquinho nessa pesquisa, e na página 28 ele comenta um pouco aqui. Por essas e outras razões, ao contrário do que se imagina, a escravidão e seu legado, presente, por exemplo, no preconceito racial, não estão confinados aos museus, livros didáticos e de história, como se fossem assuntos encerrados, tombados ou congelados no passado. São, em vez disso, parte de uma agenda cada vez mais urgente e decisiva na realidade brasileira e mundial de hoje, a ponto de extrapolar os estudos acadêmicos e as salas de aula para se converter em bandeira política, forte o suficiente para incendiar controvérsias nas redes sociais, influenciar programas de partidos e governos e definir resultados de eleições. Aqui na introdução ele já dá um panorama do que motivou ele, né, a pesquisar e o que a gente pode ver aí para os demais volumes, né, que vai aqui surgir depois disso, desse aqui. Depois ele vai comentando um pouquinho sobre do porquê, né, ou inclusive as consequências da escravidão, a consequência disso no Brasil e principalmente na vida dos negros no Brasil, né? População majoritária, mas em muitos casos é majoritária no sentido de que de presos, do genocídio, é majoritária na questão da pobreza, inclusive. Aí se torna minoritária quando o assunto quando é cargos de gerência, dinheiro, né? Aqui na página 31 e 32 ele dá mais ou menos uma panorâmica dos dados que ele conseguiu, né? Inclusive, ó,
Eles representam 54% da população brasileira, mas em sua participação entre os 10 mais porcentos pobres é muito maior. De 78% dos pobres são negros, né? Na educação, enquanto 22,2% da população branca tem 12 anos de estudos ou mais, a taxa é de 9,4% para a população negra. O Brasil, os brancos no Brasil ganham em média, aliás, os negros no Brasil ganham em média 1.570 por mês, enquanto a renda média entre os brancos é de 2.814. É um panorama que ele dá, né? Não quer dizer, isso não é uma regra que todo branco vai ganhar 2.814, enfim. Aí, com isso, ele já entra na questão da própria escravidão, né? Aqui na página, vamos ver aqui, eu marquei a página 366, né? Ele comenta um pouquinho sobre a própria escravidão. Ele fala que a escravidão nem sempre estava ligada à cor da pele, necessariamente, ou a um tipo de raça. Isso vai surgir, né, com os 300 anos de escravidão no Brasil. Mas lá no comecinho isso não existia, até porque ele fala que a escravidão está presente desde que o mundo é mundo. Está presente até na Bíblia, por exemplo, né? Aqui na página 66 ele coloca ó, escravo em português, esclave em francês, schiavo em italiano, slave em alemão ou slave em inglês, são todas palavras derivadas do latim, que por sua vez servia para designar os eslavos, nome genérico dos habitantes da região dos Balcãs, leste europeu, sul da Rússia e margens do Mar Negro, quando fornecedora de mão de obra cativa para o Oriente Médio e Mediterrâneo até o início do século XVIII. Ou seja, nesse caso, os escravos geralmente eram pessoas brancas de cabelos loiros e olhos azuis, né? Só de forma relativamente recente a cor da pele se tornou sinônimo de cativeiro graças ao tráfico negreiro no Atlântico. Então ele vai falar um pouquinho sobre essa questão, né, do tráfico que existia, do tráfico negreiro e da própria escravidão no próprio continente africano. Uma das características que ele fala aqui na página 73, ó, a segunda característica, porque a primeira que ele comenta é sobre regime do trabalho, né? As diferenças entre o regime de trabalho tanto na África quanto aqui na América. A segunda, que diferencia a escravidão na América de todas as demais formas anteriores de cativeiro, é o nascimento de uma ideologia racista, aquela que atribui mesmo, né, a cor da pele à condição de escravizado, que passou a associar a cor da pele à condição de escravo, segundo esses sistemas de ideias, usado como justificativa para o comércio e exploração do trabalho criativo africano. O negro seria naturalmente selvagem, bárbaro, preguiçoso, idólatra, de inteligência curta, canibal e promíscuo. E é aí que nasce todo aquele estereótipo que a gente vê até hoje, inclusive, né? Na página 154, ele vai ainda continuar sobre esse assunto, onde ele vai abordar um pouquinho sobre a questão da dívida histórica. O próprio autor falou isso na entrevista que ele deu lá no Roda Viva. Eu vou deixar o link da entrevista lá embaixo, da questão da dívida histórica, né? O que é isso, o que isso representa. E que às vezes a dívida histórica é rebatida com o argumento de que os negros escravizaram negros. Né, aqui, ó. Segundo essa corrente, a dívida estaria automaticamente anulada pelo fato de os africanos serem corresponsáveis pelo regime escravagista. Como foi dito, né, já existia a escravidão na África antes mesmo da chegada dos europeus. O canal Impérios AD, eu vou também deixar o link lá embaixo, fez um vídeo falando sobre a questão da escravidão na África, quando ele fala com documentos ali, né, que existiam em Portugal, das conversas que o rei de Portugal tinha com o rei do Congo, né, e tinha troca de carta, troca de favores, enfim. Aqui na página 154 ele coloca: seria, portanto, correto afirmar que os africanos escravizaram os próprios africanos ou que negros escravizaram os negros? Sim. Tanto quanto dizer que chineses escravizaram os chineses e brancos escravizaram brancos na Europa e na Ásia. No passado não fazia distinção de raça, cor da pele, origem étnica ou geográfica, né? Depois ele comenta um pouquinho sobre a questão do panafricanismo, né? É um conceito relativamente recente, em grande parte fruto de guerras e movimento nacionalista, ou seja, a ideia de africano como um todo não existia naquela época, era uma questão mais de etnia, né? Ninguém se reconhecia como africano, do mesmo modo que antes da chegada de Cabral Bahia, um índio Guarani do sul do Brasil jamais enxergaria um irmão americano no índio Navajo, dos Estados Unidos, ou um asteca do México, por exemplo.
Portanto, seria igualmente inadequado e anacrônico generalizar a afirmação de que negro escravizar os negros, embora isso, obviamente, também acontecesse. Então, isso daí seria uma falácia, né? Por fim, seria igualmente incorreto, do ponto de vista histórico, atribuir exclusivamente aos africanos a culpa pelo tráfico de milhões e milhões de cativos negros para a América ao longo de 3 séculos e meio. Então ele vai se debruçar um pouquinho sobre esse assunto. Logo disso, ele vai comentando sobre números e números e números da questão da chegada dos portugueses, de como se deu esse comércio, até porque na África a escravidão era uma forma de comércio. Era uma forma de comércio que eles viam através disso, né, como comentou aqui, e os portugueses chegaram na África trazendo ali coisas para que eles nunca tinham visto, como uma arma, pólvora, esse tipo de coisa, que eles nunca tinham visto. Então, começou com essa forma de comércio. E isso foi aumentando de uma forma excepcional, né? Aí depois ele comenta um pouco sobre os navios negreiros, sobre como o Oceano Atlântico se tornou um grande cemitério de corpos negros ali, como era montado esses navios negreiros, como eles serviam como grandes muralhas navegantes e tal. E por fim, ele vai chegando aqui já na Bahia, na Bahia não, no Brasil, ele comenta um pouquinho sobre como inclusive, a religião era conivente com a própria questão da escravidão, né? Que a igreja também se beneficiava dessas coisas. Por exemplo, no dia do embarque, os negros, eles eram marcados até 5 vezes, né, pelo próprio corpo, como marcam bois, enfim. Antes, ele comenta na página 280 um pouquinho sobre essa conivência. Antes eram batizados coletivamente por um padre, também conhecido como catequizador dos negros ou catequizador dos escravos. O salário de um catequizador de negros era de R$60.000 por ano em 1748, aproximadamente o preço de um escravo considerado de primeira qualidade. A igreja coletava também uma série de taxas que contribuíam para a manutenção de sua estrutura em Angola. Aí depois ele comenta que depois do fim do tráfico negreiro, mergulhou a diocese de Luanda em uma crise financeira sem precedentes. E aqui na página 336, ele comenta, quase todos os bispos, padres, ordens religiosas, conventos católicos no Brasil, em Angola e em outras regiões da África e da América possuíram escravos, inclusive os franciscanos, né, que faziam voto de pobreza absoluta e por isso eram também chamados de frades mendicantes. No começo do século XIX, a Ordem dos Beneditinos tinham mais de 1.000 cativos trabalhando em suas fazendas no Rio de Janeiro e em São Paulo. Padre Antônio Vieira atribuía o comércio de escravos a um grande milagre de Nossa Senhora do Rosário, porque, segundo ele, tirados da barbárie e do paganismo na África, os cativos teriam a graça de serem salvos pelo catolicismo no Brasil. Só para fechar, logo em seguida ele vai comentar um pouquinho sobre a figura de Ganga Zumba, né, que foi ali um grande herói, um grande negro que deu origem também ao Quilombo de Palmares. Vai falar um pouco sobre a Rainha Ginga também, como ela batalhou, como ela lutou contra as investidas europeias, né, no continente africano. Inclusive tem uns livros sobre essa Rainha Ginga, né? Muito me interessa ler sobre ela depois. E por fim ele chega em Zumbi dos Palmares. E Zumbi dos Palmares carrega sempre aquela dúvida, né, sobre a sua própria figura, porque não há muitos documentos a respeito do próprio Zumbi, né? Ele comenta sobre a questão de como ele ascendeu depois de Ganga Zumba. Aqui na página 430 ele comenta 6 pontos aqui sobre pistas, inclusive sobre a questão da homossexualidade do próprio Zumbi dos Palmares, né? Aqui, não há relatos ou evidências de que ele jamais tenha tido mulheres ou filhos. Entre muitas lendas que se propagam sobre Zumbi, uma dizia que teria se casado com uma mulher branca chamada de Dona Maria, filha de um senhor de engenho da cidade de Porto Calvo. Zumbi descenderia dos Jagas de Angola, povo guerreiro entre o qual a homossexualidade era aceita e praticada com naturalidade.
Zumbi teria sido criado até os 15 anos pelo vigário de Porto Calvo, que Mott identifica também como provável homossexual. E na página 6, a questão 6, depois de ser preso e executado, Zumbi foi degolado e castrado, tendo o pênis enfiado dentro da boca, uma forma antiga e simbólica de humilhar os homossexuais. Né? Aqui no final, ele comenta, isso explica a razão porque se explica por uma razão muito simples. Num país machista, homofóbico e patriarcal, em que luta pela aceitação da diversidade de gênero ainda é utopia distante, e em que homossexuais são atacados e assassinados nas ruas, apenas pela sua orientação sexual, desnudar Zumbi de sua virilidade seria o mesmo que aniquilar por completo o herói ainda em gestação. Então ele teria como associar o Zumbi à homossexualidade como algo ruim, pejorativo para a sua própria imagem, né? O que ainda hoje, para a sua própria imagem, a própria fundação que leva o nome dele, né? Está sob a tutela daquela figura horrenda e que buscam ainda desmistificar a figura do zumbi e tal, sempre levantam aquela falsa dicotomia entre que Zumbi tinha escravos em Quilombo, lá em Palmares, e que provavelmente isso também seria um agravante para a sua figura. Bom, é um livro interessante, como eu disse, ele é repleto de dados, ele é repleto de números em que o autor se debruça, em muitos dos casos aqui. Eu li com a sensação, principalmente depois que eu assisti a entrevista no Roda Viva, eu fiquei com a sensação de que assim, muito do que foi comentado a respeito aqui, de que pode vir a ser comentado nos futuros, mas assim a gente tem que aguardar para a gente ter o julgamento, né? Muitos outros autores, inclusive, já escreveram isso, né? Já escreveram, não com a riqueza, às vezes, não muito com a riqueza de dados que ele coloca aqui, né? Mas a questão de dívida histórica, a questão das consequências da escravidão para o povo negro no Brasil, como isso afetou. Eu comentei um pouquinho disso no livro, quando eu li o livro O Abolicionismo, né, do Nabucco. Enfim, eu fico com a impressão de assim, é preciso um branco escrever um livro desse para se tornar um best-seller, porque ele foi um dos mais vendidos, figura ainda na lista dos mais vendidos no Brasil, para ter um pouquinho de notoriedade, né? Até porque as pessoas hoje ainda encaram a questão do preconceito racial ainda como algo individual e não algo como sistêmico, estrutural, como é que deve ser visto, né, praticamente. E que a escravidão, como ele comenta lá no comecinho, né, ainda figura como livro didático nos museus e acaba tendo essa distância entre o tema e não há essa associação do que aconteceu nesse tempo, ainda é reflexo do que acontece hoje no país. Né? Fica a dica aqui de um livro maravilhoso, interessante, que vale a pena ser lido. Né? E vamos aí aguardar o volume 2 e o volume 3 para saber para que caminho o autor vai caminhar. Bom, se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal, tem vídeo aí toda semana e até a próxima.